Olá, querido e querida, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 17 aí do livro de Gênesis, que vai falar sobre a mudança do nome de Abrão e Sarai e também do estabelecimento da circuncisão. Então leia aí o capítulo 17, abra sua Bíblia e vamos fazer o estudo juntos. Então, Deus começa o capítulo 17 se revelando a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Ele se revela como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e pede que Abraão seja perfeito e fique na sua presença. Esse Deus Todo-Poderoso, que do hebraico significa El Shaddai, é o formato que a gente vai ver que Deus costuma se apresentar no livro de Gênesis em momentos de dificuldade com a aliança que ele estabeleceu. Abraão tinha 99 anos de idade, como fala o capítulo 17, logo aí no versículo 1, nesse período em que Deus reapareceu para ele. Como Deus fez isso? Através de uma crista ou de uma teofania ou através de um anjo do Senhor, que era a maneira que ele utilizava para se aparecer e se revelar durante o Antigo Testamento. E Abraão tinha 99 anos de idade. Isso quer dizer, que segundo os estudiosos e os teólogos, se passaram aproximadamente de 14 a 22 anos desde o capítulo 15, que é aquele capítulo em que Abraão faz aquele ritual com Deus da partição dos animais e tudo mais. Então, aproximadamente 14 anos depois desse ato é que Deus reaparece, ou seja, agora aqui no capítulo 17, para Abraão. E nesse momento, então Deus reaparece como Todo-Poderoso, El Shaddai, fala para Abraão permanecer na sua presença, ser perfeito, e nesse momento é que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Continuando essa tradição também do Antigo Oriente, do Antigo Testamento, em que os nomes expressavam um significado muito importante. O nome falava o caráter da pessoa. Isso vem acontecido desde que Adão nomeou a sua mulher de Eva, que seria a mãe de todas as nações, é que se começa a estabelecer essa prática. Então, nesse momento, Deus vai mudar o nome de Abrão, que significava aquele que olhava para o alto, que olhava para as estrelas, Inclusive, também estudiosos estimam que por ter esse nome, é que Abrão era um astrólogo, um idólatra, assim como o restante da sua parentela lá de Ur dos Caldeus. E nesse momento que Deus reaparece para Abrão, reafirma a aliança, Deus troca o seu nome de Abrão para Abraão, que vai significar o pai de numerosas nações, que é a promessa e que é a aliança que Deus fez com ele. E diante desse reaparecimento de Deus vai exigir duas coisas de Abraão: obediência e circuncisão. Obediência porque dos versículos 15 a 22, dentro aí do capítulo 17, Deus vai se dirigir a Sarai, que é a esposa de Abraão, também vai trocar o seu nome para Sara e vai reafirmar que a aliança que Deus tem com Abraão é através do filho que Sara iria gerar, Isaque, e não através de Ismael, que foi o filho que eles tiveram lá com a serva, com a escrava Agar. Então aqui Deus já acertava a expectativa de Abraão, que provavelmente devia estar contente de ter tido o seu primeiro filho, o seu primogênito, já que eles eram inférteis, mas Deus estava deixando muito claro que a aliança que ele iria perpetuar não era com Ismael, o primogênito, e sim com aquele que ainda iria vir, que viria através de Sara e que seu nome seria Isaque. É com ele que Deus continuaria a aliança que ele primeiro estabeleceu com Abraão. Então Deus estava deixando muito claro aqui qual que era o plano dele. Nisso, Deus também corrigiu Abraão e Sara, que infelizmente, no momento de angústia, tomaram aquela decisão de ter o filho, ter Ismael com a serva Agar, e Deus estava deixando muito claro qual que era o plano dele. E esse filho, Deus aqui diz que seria também próspero, multiplicaria muito, também seria muito grande na nação,
Só que Deus já tinha profetizado no capítulo anterior para a serva Agar que esse filho Ismael viveria em rivalidade contra os seus irmãos. Ismael seria rival dos israelitas, que é o que a gente tem no contexto geopolítico de hoje. Palestinos contra judeus, contra os israelitas. Conflito entre muçulmanos que viriam dos ismaelitas e dos filhos de Deus realmente que viria através de Israel. Então aqui Deus falava que Ismael também seria próspero, seria frutífero, mas não era com ele que Deus tinha aliança. É com o filho que viria de Abraão com Sara. De novo, né, Deus exigindo a obediência para que eles não caiam, eles não pequem outra vez. Afinal, as consequências desse pecado, as consequências do nascimento de Ismael, quem haveria de sofrer seriam justamente os descendentes de Abraão, os israelitas. E Deus novamente testava a fé deles, porque as idades se avançavam. Abraão aqui então já estava com 99 anos de idade, a Sara também já estava com idade muito avançada. Deus reafirma a promessa, mas até o momento ela ainda não tinha engravidado, ela não tinha concebido Isaac, exatamente, Isaac. Então era um teste de fé mais uma vez que Deus estava fazendo ali com eles. Então Deus reaparece, reafirma essas promessas que ele já tinha feito desde o capítulo 12. Então a gente vê de novo, né, como Deus tem o tempo dele para cumprir as promessas que ele faz, seja para os seus patriarcas e heróis da fé do Antigo Testamento, seja para a gente até os dias de hoje, ele tem o tempo dele para cumprir. E enquanto nós aguardamos, a gente precisa realmente ter fé e ter obediência. Quando a gente peca e decide tomar um assunto com as nossas próprias mãos, a gente colhe as consequências, assim como os israelitas viriam sempre estar em guerra com os ismaelitas. Obediência, então Deus vai tratar aqui, reafirmando sua aliança com Sara, com Abraão, e dizendo que ela, Sara, que geraria Isaac. E por último, Deus vai estabelecer a circuncisão, que é o segundo ato importante aqui do capítulo 17 de Gênesis. O que é a circuncisão? Deus pediu então a circuncisão, né, a partir do momento que Ismael é concebido, que Abraão tivesse a prática de circuncidar todos aqueles da sua casa, sejam os da sua descendência direta, seus filhos, filhos de seus filhos e daí por diante, sejam os escravos ou serviçais que moravam juntos, né? Claro que prestavam serviço a Abraão. Esses também tinham que ser circuncidados. O que é a circuncisão? A circuncisão é a remoção da pele do prepúcio, do órgão reprodutor masculino, e ela deveria ser feita até os 8 dias de idade do nascimento de um menino, né? Ou seja, a circuncisão era praticada, obviamente, só em homens. E as mulheres, né, de forma implícita, estavam incluídas dentro dessa promessa simplesmente, né, porque todos somos semente de homem. O único que foi semente da mulher foi Jesus Cristo, né? Então, uma vez circuncidando o homem, né, que era esse sinal físico, essa pequena cirurgia, remoção da pele do prepúcio, as mulheres, elas estariam incluídas, claro, né, as mulheres aí que viessem da tribo de Israel, porque somos todos filhos da semente masculina. Talvez o aprendizado mais importante que a gente tem aqui do capítulo 17, eu diria que é justamente a circuncisão, que continua tendo validade até os dias de hoje. É claro que nós aprendemos sobre a obediência de Sarai e Abrão, a persistência de continuar debaixo de uma promessa, mesmo vendo que aquilo não estava se realizando dentro do momento que eles esperavam e fora das circunstâncias normais, porque homem e mulher já avançados de idade, uma mulher sendo infértil, era muito difícil continuar acreditando na promessa de Deus, mas era necessário. Porém, para mim, particularmente, o maior aprendizado aqui desse capítulo 17 está sobre a circuncisão, e é sobre ela que eu quero dar uma ênfase agora. Então, Deus passou a estabelecer a circuncisão a partir do momento que Abrão tem seu primeiro filho, né? A circuncisão sendo essa remoção da pele do prepúcio. Ora,
Desde o momento que Deus fez as suas promessas e os seus chamados para Abraão, desde o capítulo 12 de Gênesis, já tinha passado muito tempo até essa circunstância específica, até Abraão ter seu primeiro filho, que é quando Deus vai estabelecer a circuncisão. Só que a circuncisão, diferente do que a gente pensa, não era praticada somente em Israel, ou seja, não teve origem aqui. Alguns outros povos do Antigo Oriente também praticavam a circuncisão. Em alguns povos, a circuncisão era feita somente em sacerdotes, para marcar esses sacerdotes. Em outros povos, a circuncisão era feita em meninos, que passavam, transicionavam da adolescência para a idade adulta. Só que aqui Deus tinha um propósito específico ao estabelecer a circuncisão com o descendente de Abraão, com os descendentes de Abraão. Era dizer que esses descendentes de Abraão eram os que serviam ao Deus único e verdadeiro, ao El Shaddai, ao Elohim, ao Yahweh. Era isso que Deus estava dizendo quando estabeleceu a circuncisão aqui. Agora, a gente pode pensar, por que Deus colocou a circuncisão para marcar, para fazer esse sinal físico com os descendentes de Abraão e não qualquer outra coisa, qualquer outra prática? Então, a gente pode pensar e conjecturar alguns motivos. Primeiro, Abraão continuava a esperança da semente divina, aquela que começou em Gênesis 3,15, quando Deus amaldiçoou a serpente e diz que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a sua cabeça. Então, desde a expulsão de Adão e Eva, como a gente tem estudado até agora, Deus vai separando uma linhagem, uma descendência divina que vai levar até a ancestralidade de Cristo. Começa com Sete, até que vai evoluindo, chega em Noé. Em Noé, a humanidade estava corrompida, Deus lança o dilúvio e salva somente a família de Noé. Depois do dilúvio, essa semente vai continuar com 100 filhos de Noé e que vai chegar, enfim, até Éber e que vamos chegar até Abraão, que é o patriarca que nós estamos estudando nesse momento. Então, Abraão dava continuidade a essa promessa de Gênesis 3,15. Abraão foi separado, Deus faz aliança com ele, ele vai continuar sendo o portador. Jesus Cristo, quando vier, lá no Novo Testamento, será um judeu, ou seja, ele é um descendente de Abraão. Então, faria sentido uma circuncisão, que é uma marcação no órgão reprodutor masculino, já que indica reprodução, e reprodução está intimamente ligada à genealogia, a descendentes, a esse portador da esperança, que era Abraão. Neles seriam benditas todas as nações. O segundo motivo pelo qual a gente pode pensar que a circuncisão fazia sentido é porque era uma marca que não dava para ser retirada, Era assim, irrefutável, era irremediável, Mesmo depois que o menino se tornasse homem, ele não podia se incircuncidar, digamos assim. A circuncisão estava feita, era permanentemente daquele jeito. Então, por ser uma marca permanente, faria sentido, já que Deus estabelecia ali um sinal físico com os descendentes de Abraão. Mas o terceiro e o real significado da circuncisão vai estar lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, quando Moisés está falando aos israelitas, aos filhos de Abraão: circuncidem o vosso coração e deixem de ser teimosos. Então, o verdadeiro significado da circuncisão é: circuncide o vosso coração, renuncie. É isso que Deus estava fazendo desde aqui. Muitas vezes, a gente é levado a acreditar que o Deus do Velho Testamento e o do Novo Testamento são deuses diferentes, O Deus do Novo Testamento se converteu, o Deus do Velho Testamento ele era meio mau e tudo que tinha no Velho Testamento já não faz mais parte da Nova Aliança. Porém, é um erro incomensurável a gente pensar dessa forma. Tudo que Deus estabelecia no Antigo Testamento tinha uma tipologia e uma verdade espiritual que viria através da Nova Aliança, depois do nascimento de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. A circuncisão tem a tipologia, ou seja, ela significa no mundo espiritual e na Nova Aliança a conversão em Cristo Jesus e a renúncia da sua vida. É isso que significa circuncisão.
Só que os descendentes de Abraão, ou seja, os israelitas, os judeus, em dado momento, não entenderam o real significado disso. Eles praticaram e continuam praticando a circuncisão física, né, essa remoção da pele do prepúcio, né, nos seus meninos em até 8 dias de idade, até os dias de hoje. Quando os judeus se achegaram a João Batista para se batizarem, eles falaram assim: olha, nós somos os descendentes de Abraão, tá? Nós somos circuncidados. E não existe, para que você saiba, não existe vergonha maior para um judeu do que povos gentios, ou seja, todo aquele que não é judeu, porque eles são incircuncidados, são incircuncisos. Os judeus se consideram o povo realmente santo, o povo separado de Deus. Mas o problema é que eles não creram no Messias. E apesar de que Deus realmente ama a nação de Israel, a agenda divina está pautada em Israel, a verdadeira noiva de Cristo é gentílica, porque o que significa circuncisão é a circuncisão do coração, é se converter crendo em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e renunciando à sua vida. Isso os judeus não conseguiram compreender. Assim como a circuncisão é a tipologia da conversão em Cristo e renúncia da vida, o tabernáculo, que começava a se estabelecer lá em Êxodo junto ao povo de Israel, significava o modelo de templo e de igreja que nós temos hoje. Afinal, a pessoa entra na porta que é Cristo Jesus, é salvo no altar dos holocaustos, que é a cruz, se batiza na bacia, tem compromisso com 5 ministérios da igreja, que são as 5 colunas, é cheio do Espírito Santo no castiçal, adora e ora no altar do incenso e conhece a vida de Jesus Cristo através dos 4 evangelhos, que são as 4 colunas. Ou seja, Deus estabelecendo tipologias, verdades e práticas do Antigo Testamento que tem representação na Nova Aliança. É isso que o tabernáculo significa. Não é esse o modelo de igreja que nós temos hoje. Da mesma maneira, a circuncisão significa se converter em Jesus Cristo e renunciar para a vida. O problema é que muitas vezes, assim como os judeus se escondem atrás da circuncisão física, da remoção da pele do prepúcio, dentro ali da sua religiosidade, não creram que Jesus Cristo é o Messias, às vezes de forma similar, nós que somos crentes, cristãos, a gente se esconde através de alguma religiosidade e não faz aquilo que realmente Deus quer que nós façamos, a gente não circuncida realmente nosso coração. Dentro da Nova Aliança, o que nós temos no mundo físico que representa a circuncisão é o batismo nas águas. É por isso que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a gente se batiza, né? É uma prática que foi estabelecida no Novo Testamento. Então, como sinal físico, hoje um cristão se batiza, ele não se circuncida com a pele do prepúcio no órgão reprodutor masculino. Mas no mundo espiritual, de novo, a circuncisão é conversão em Cristo e renúncia para a sua vida. Só que às vezes a gente se esconde através de algumas religiosidades. Às vezes a gente se batiza, não segue a vida de Cristo e acha que simplesmente é salvo. Às vezes a gente frequenta uma igreja que é uma seita, que diz que ela é a única que leva para o céu, é a única perfeita, é a única graça, e atrás disso a gente se esconde e peca e faz inúmeras atrocidades, simplesmente não faz aquilo que Deus chamou para fazer, porque a gente acha que circuncidou, é isso, né? Eu batizei, é isso, eu vou nessa igreja. Mas não é o significado daquilo que Deus quer pra gente. O verdadeiro cristão é o circuncidado de coração. Não existe mais nada que explica o estilo de vida de um cristão, senão a circuncisão do coração. O que é que explica essas pessoas que perdoam, mesmo quando elas não estavam erradas? O que é que explica essas pessoas que falam de um Deus que muita gente, por não ver, não consegue acreditar? O que é que explica esse povo que se veste de maneira que expressa a santa beleza de Deus e não a maneira que melhor mostra ou que melhor marca os seus corpos para a beleza e para a atraência? O
que explica esse povo que vive falando de uma vida eterna, de um céu que a ciência, o Deus da atualidade, não consegue comprovar? É assim que vive um cristão. E essa é a circuncisão verdadeira. É a conversão do coração em Cristo e a renúncia desse mundo. O que eu quero dizer para você nessa aula aqui é que Abraão estava circuncidado no coração, desde o momento que Deus chamou ele lá no capítulo 12 que nós estudamos em Ur dos Caldeus, falou: deixa tudo aí e vai para uma terra que eu ainda vou te revelar. Abraão foi para Canaã e lá chegou. Assim somos nós. Deus faz com cada um a mesma aliança que fez com Abraão. Deus chama a gente, nós nos convertemos através de Cristo Jesus e a gente renuncia a esse mundo e caminha a nossa vida toda esperando pela Canaã celestial, esperando pela nova Jerusalém, esperando pelo céu, esperando pela segunda volta de Cristo. É assim que nós vivemos. Paulo vai dizer que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Não os judeus que infelizmente estão se circuncidando fisicamente até hoje, que não creram no Messias quando ele apareceu, em que inclusive votaram para que ele fosse morto e crucificado. Os verdadeiros descendentes de Abraão, os verdadeiros judeus, somos eu e você que cremos em Cristo Jesus e circuncidamos o nosso coração. O que Deus diz para mim e para você é: a partir do momento que você se converte em Cristo, ele arranca a pele do coração, ele circuncida o coração. A pele que era arrancada do órgão reprodutor, o que quer dizer é a pele do coração que agora é retirada, a pele da incredulidade, do pecado, da vaidade e do orgulho. E que agora você passa a ser uma nova criatura, certo? Então, eu espero que tenha gostado dessa aula, compartilhe com alguém que também está estudando a Bíblia com você e eu te vejo na próxima.